Vídeo aula 4. Nosso assunto é o uso do compasso no desenho técnico e arquitetônico. A história do compasso provavelmente iniciou-se às margens do rio Nilo com o intuito de dividir as terras para os agricultores, mas foi Euclides, no ano 306 a.C., o compilador de Os Elementos, que é o texto matemático de maior sucesso de todos os tempos, e o grande organizador da geometria, que tem tudo a ver com o compasso. Trata-se de um instrumento apropriado para traçar circunferência. Uma vez feita a abertura da medida correta do raio, esta é mantida sem alteração, um instrumento de precisão. Precisamos inicialmente tratar de alguns conceitos básicos da figura geométrica denominada circunferência. A circunferência, sendo uma figura plana, é o conjunto de pontos formando uma linha curva fechada, conjunto este que é equidistante a um ponto central, sua origem denominado aqui como ponto C. Diferentemente, o círculo é uma figura geométrica parecida com a circunferência, também uma figura plana, mas trata-se da área preenchida dentro da circunferência. Como a circunferência é uma linha poligonal, calcula-se então o comprimento desta linha da seguinte maneira: 2 vezes a constante π vezes r, que é a medida do raio, obtendo o comprimento da circunferência e sua unidade é metro linear. Como o círculo é a figura de espaço preenchido delimitado por uma circunferência, se calcula então sua área, sendo sua unidade metros quadrados, que vai ser igual a constante π vezes a medida do raio ao quadrado. Quando este círculo é tridimensional, passa a ser chamado de esfera, e neste caso calcula-se o volume, sendo a unidade metros cúbicos, que não é do nosso interesse aqui. A circunferência, como já vimos, é traçada com o compasso a partir da definição da localização do ponto central, ponto de origem desta, e a medida do raio, que é a abertura do compasso. Uma vez obtida a figura geométrica, vamos recordar seus principais elementos. Como já vimos, circunferência é esta linha curva fechada. Raios são todas estas linhas em qualquer direção que unem o ponto central à linha poligonal, cujas medidas são sempre iguais. Diâmetro, que corresponde a 2 raios, é uma linha que atravessa a circunferência passando em seu ponto de origem e tocando em 2 pontos poligonais opostos. Quanto à linha poligonal, circunferência propriamente dita, pode ser seccionada usando 2 pontos quaisquer como limite, e assim teremos um arco de circunferência. Este arco de circunferência pode ser medido de forma linear através da unidade radiano ou de forma angular através da unidade grau, que consiste em dividi-la em 360 partes congruentes entre si, e cada parte equivalerá a 1 grau. É esta forma angular que nos interessa no desenho técnico e arquitetônico, e assim poderemos traçar meia circunferência correspondente a 2 quadrantes, 180 graus, em diversos sentidos, lançando mão da diagonal e identificando em suas extremidades os pontos de concordância. E para traçar 1/4 da circunferência, 90 graus, ângulo reto, em diversos sentidos, temos que dividi-la em 4 quadrantes, e cada um corresponderá ao arco desejado. É importante lembrar que estes arcos farão parte da composição de figuras geométricas. O uso do compasso e seus detalhes. Primeiro, precisamos definir o ponto de origem da circunferência a ser traçada. A medida do raio deve estar previamente definida. O compasso, composto de 2 hastes, deve ser aberto na medida do raio. A haste do compasso com a ponta seca deve ser posicionada no ponto de origem. A haste do compasso com a ponta de grafite é que vai traçar a circunferência. É bom se observar o modo como segurar o compasso de forma a obter o melhor traçado. Em um primeiro momento parece ser difícil seu uso, mas verão que é só uma questão de prática.